Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu vim falar aqui sobre a profecia das 70 semanas que está lá no livro de Daniel. E eu quero abordar aqui o texto bíblico com vocês sobre essa visão incrível das 70 semanas. Então, vamos ao texto Daniel 9, 20 e 23, podemos começar. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declarar a ti. O anjo falando a Daniel, né? Porque és muito amado, portanto considera a mensagem e entende a visão. Ou seja, um anjo pediu para Daniel considerar a mensagem e procurar entender a visão disso. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quem que é o povo de Daniel? E quem é a santa cidade? O povo de Daniel é Israel e a santa cidade, Jerusalém. Então, para começar a entender a profecia, a gente tem que começar a entender essas coisas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Olha o quanto é importante entender isso. Ou seja, essa profecia é uma profecia que dá o fim à iniquidade, traz a justiça eterna, acaba com a transgressão, ou seja, esses pontos só serão possíveis graças à volta do Senhor Jesus Cristo, a volta do nosso Messias aqui para a Terra. Então a gente entende que essa profecia das 70 semanas está falando da volta de Cristo. Então, aí a gente já entende isso. Então, vamos continuar. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 7 semanas e 62 semanas. Só que essas semanas são semanas de anos, não de dias. Então, 70 semanas, 7 mais 62 são semanas de anos. Ou seja, desde a ordem para restaurar, reconstruir Jerusalém, até o ungido, seriam 62 semanas. Ou seja, tem que dar bem certinho 483 anos. Que, aliás, 69, né? 69 semanas, não 62. Está no texto aqui, né? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido, são 7 semanas e 62. 7 mais 62 dá 69, ou seja, 483 anos. E do decreto de Ciro até a vinda de Jesus, dá 483 anos. 483 anos. Bem certinho como a profecia disse. Então, desde o decreto de Ciro até a vinda de Jesus, até o nascimento de Jesus, completou-se 483 anos. Tá, aí nasceu um ungido, veio um ungido. A profecia meio que dá uma pausa e não chega na semana 70. Ou seja, faltam
Falta uma semana, faltam 7 anos. A gente vai ver aqui, ó. Então, seriam 7 mais 62 para chegar ao Messias, o príncipe. As praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E foi o que aconteceu. Jerusalém foi reerguida, mas foi com muita luta, muita batalha, em tempos angustiosos. Aqui no 26, depois das 62 semanas, será cortado ungido. E não será mais. E o povo do príncipe, e não será mais. Ou seja, cortado ungido. O que aconteceu com Jesus? Foi cortado, foi morto, foi ponhado no madeiro. Ou seja, foi-se cortado ungido. E ele levou-se ao céu e ó, não será mais. E aí, aqui ó, a profecia continua e Deus continua falando essa linha do tempo, que essa profecia das 70 semanas, nada mais é do que uma linha do tempo que sai lá do decreto de Ciro até a volta de Jesus. Isso são as 70 semanas de Daniel. Só que com um corte, é como se Deus editasse a linha do tempo. Cortasse aqui, desse um hiato de tempo, cortasse aqui e voltasse de novo. Ou seja, 69 para cá, corte, um tempo vago, um hiato, corte, e se completa a última semana. Deus fez isso. Deus editou a linha do tempo. Deus fez uma edição na linha do tempo da humanidade. E a gente já vai explicar o que é essa edição na linha do tempo. Ou seja, Deus continua falando aqui, ó. Depois que o ungido com o príncipe fosse cortado, ele não seria mais. E o povo do príncipe, outro príncipe aqui, ó. Percebam que o primeiro príncipe é com P maiúsculo no texto. Já o segundo príncipe é com P minúsculo. O primeiro príncipe fala do Messias. O segundo príncipe não é o Messias. É o anticristo. Por isso que diz, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas desolações. Então vamos lá, um pouco de história. Quem que destruiu Jerusalém? Aliás, antes de perguntar isso, vamos lembrar da profecia de Jesus. Jesus olhou para o templo e falou, aqui não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois de Jesus pregar, subir aos céus e tal, 40 anos depois a profecia se cumpriu. E a cidade de Jerusalém foi destruída. O Império Romano destruiu. Tá, você vai pensar então, o povo do príncipe que há de vir destruiu a cidade. Então quer dizer que o anticristo é de Roma? Não. Fala com o povo do príncipe, mas vamos entender como era feito o Império Romano. O Império Romano era composto só por pessoas de Roma? Não, negativo. O Império Romano, principalmente naquela região do Oriente Médio, era formado por povos dali mesmo, do próprio Oriente Médio, que o pessoal de Roma coletava eles para eles serem soldados romanos, soldados a serviço de Roma, mesmo não tendo a nascença em Roma, não sendo romanos de nascimento, eles ganhavam a cidadania romana e viravam soldados romanos. Povos do Oriente Médio, descendentes de Ismael, que sempre foram inimigos de Israel. Os árabes. Ou seja, este povo destruiu a cidade de Jerusalém. São soldados romanos, mas não são romanos de nascença. Não são romanos de nascimento.
são cidadãos que ganharam a cidadania romana, mas não são romanos. Então, por isso, o povo do príncipe há de vir destruiu a cidade. Os árabes destruíram a cidade. Então, o anticristo vem do Oriente Médio. Já falei isso. Já tem um estudo sobre isso. De onde virá o anticristo. Já tem um estudo sobre o trono de Satanás. Vocês precisam ver esse estudo completo. O anticristo é do Oriente Médio. Ele é islâmico. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Quem estuda a profecia sabe disso. Então, vocês vão entender que vendo isso, entendendo isso, principalmente pesquisando, claro, vocês têm que pesquisar por fora. Leiam o que Flávio Josefo falou. Procurem na internet o que Flávio Josefo falou. Ele falou exatamente isso que eu acabei de falar. Que o Império Romano, naquela região, era formado por soldados locais. Pessoas que nasceram ali na região, no Oriente Médio, eram coletados para serem soldados de Roma naquele lugar e ganhavam, claro, a cidadania romana. Mas eles não eram romanos de nascimentos. Eles destruíram Jerusalém. E é deles que virá o anticristo. O povo do príncipe que há de vir destruiu a cidade. E o príncipe que há de vir perseguirá os santos. Está escrito aqui, ó, no 27. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Quem é ele? É o anticristo, o príncipe que há de vir. Mas na metade da semana fará cessar os sacrifícios e a oferta de cereais, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, o qual será derramado sobre o assolador. Ou seja, na metade desses 7 anos ele fará cessar os sacrifícios contínuos, estabelecerá a perseguição contra a igreja, vai extinguir qualquer tipo de oração, qualquer tipo de sacrifício espiritual para Deus. Ele vai perseguir quem sacrificar. Ou seja, ele vai cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Ele perseguirá. Então percebam que a profecia das 70 semanas aponta uma linha do tempo, que são 70 semanas de anos, porque Deus gosta de fazer esse jogo de dias para anos. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus gosta de inverter esses números para testar a capacidade da igreja de entender as palavras dele, para provar os nossos corações. Por isso que Deus testa. Mas essas 70 semanas são 70 semanas de anos, ou seja, são 490 anos. Do decreto de Ciro até a vinda de Jesus, a primeira vinda, 483 anos, bem certinho como a profecia disse. E falta uma semana, e nessa última semana, ele firmará aliança com muitos por uma semana. O anticristo nessa última semana agirá, firmará, mas na metade da semana ele vai quebrar, ele vai descumprir tudo aquilo que ele fez, que ele prometeu, de enganar as pessoas, mostrando que é um rei bonzinho, que é um líder bonzinho, que é isso, que é aquilo, e ele quebrará e começará a perseguir firmemente a igreja e todos que se oporem ao seu governo, independente de ser igreja ou não. Se opôs ao seu governo, será perseguido, será preso, será morto pela espada e pelo cativeiro. Tudo isso tem de revelação aqui, ó. Basta a gente estudar, a gente entender e ligar os profetas. E Deus, como diz antes, ele fez uma edição de tempo. Da vinda de Jesus até começar a última semana de Daniel, ou seja, até o anticristo começar a agir, ele fez um hiato de tempo.
E para que Deus fez esse ato de tempo? Fez essa edição de uma janela aí de 2000 anos praticamente? Para ter o tempo da graça. Ou seja, nesse tempo as pessoas têm a oportunidade de buscar Jesus, de buscar entender os mistérios do Evangelho de graça. Buscar Jesus de todo o coração de graça. Buscar a salvação de graça. O ministério da graça. O Evangelho, buscar entender as palavras, buscar Deus de todo o coração. Deus abriu essa porta de tempo aí, esse ato, fez essa edição no tempo para a igreja, para as pessoas se converterem, se arrependerem dos seus maus caminhos e virar filhos de Deus, serem adotados como filhos de Deus. Então Deus foi fiel, Deus é fiel, sempre foi e sempre será, e abriu essa oportunidade de 2000 anos para a igreja. Mas muitos têm desprezado a oportunidade. Mas pouco tempo resta, porque quando começar a última semana de Daniel, aí já era, pessoal. Quem se esmereceu, quem se esforçou para ser igreja será rei e sacerdote. Quem não se esforçou, o máximo que conseguirá é entrar como nação, porque não terá a honra de ter um corpo glorificado, não terá a glória de ter a glória futura. Ou seja, para que você vai querer ser uma nação restante se você pode ser um sacerdote de Deus, um rei sobre as nações? Você tem um tempo agora, mas quando fechar a porta da graça, e a porta da graça fecha quando inicia a última semana de Daniel. Então, pessoal, é muito importante entender essas coisas. Muito importante entender essas coisas. E se você não entender, você pode até perder a salvação. Se você não entender e não se arrepender dos seus pecados e não buscar a Deus e não querer ser um rei e sacerdote, é complicado, pessoal. Porque essa é a vontade de Deus. É para isso que ele abriu esse ato de tempo, para as pessoas se arrependerem, se converterem e buscarem a ele de todo o coração. Porque quando começar a última semana de Daniel, se você não está buscando a Deus agora, você acha que você vai buscar a Deus na última semana? Nos últimos 7 anos que esse mundo vai ter um caos, um colapso, desculpe a palavra, uma desgraça total, você não vai buscar Deus. Então busque agora, enquanto se pode achar. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem com quem ama a palavra de Deus. Eu peço a vocês que me ajudem para que o nosso canal cresça. Esse canal não está sendo monetizado. Eu não quero dinheiro, pessoal. Eu trabalho. Eu tenho meu trabalho por fora. E esse canal, o objetivo é fazer vocês entenderem a mensagem do Evangelho. Simplesmente isso. Vocês buscarem aprender, para vocês aprenderem a buscar o reino em primeiro lugar. Esse é o objetivo. Por isso que o nome do canal é Que Cresça o Reino. Que o reino cresça e nós diminuamos e o reino cresça. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.